E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol brasileiro é movido por histórias que muitas vezes parecem saídas de um roteiro de cinema, e o Vasco da Gama decidiu escrever mais um capítulo surpreendente em sua trajetória ao anunciar a contratação de Daverson, atacante que sempre dividiu opiniões, mas que inegavelmente carrega consigo uma aura de intensidade e carisma capaz de mexer com qualquer torcida. A notícia caiu como uma bomba, pegando até mesmo os mais atentos de surpresa, já que até poucos dias atrás o nome de Daverson não figurava entre os especulados para reforçar o elenco cruzmaltino. O anúncio foi tratado como um choque, não apenas pela forma repentina, mas pelo peso emocional que o jogador carrega em seu estilo irreverente, provocador e, ao mesmo tempo, decisivo. Muitos se perguntam o que motivou essa aposta ousada, enquanto outros já começam a imaginar como ele vai se encaixar no time na atmosfera de São Januário. O que ninguém discute é que o Vasco trouxe para si um dos personagens mais marcantes do futebol brasileiro recente, e isso, por si só, já é capaz de mudar a narrativa em torno do clube e do próprio campeonato. O torcedor vascaíno, acostumado a grandes emoções, recebeu a notícia com uma mistura de incredulidade, entusiasmo e desconfiança. De um lado, há aqueles que veem em Daverson um reforço capaz de incendiar os jogos, trazer energia e, quem sabe, ser protagonista em momentos decisivos, como já fez em sua carreira em finais e partidas grandes. Do outro, existe a parcela que teme pelos episódios polêmicos, pelas atitudes extravagantes e pelo temperamento explosivo do atacante. Esse equilíbrio entre genialidade e controvérsia é justamente o que torna Daverson uma figura única no cenário esportivo. No caso do Vasco, a contratação também carrega um simbolismo, mostra um clube disposto a ousar, a sair da zona de previsibilidade e apostar em nomes que movimentam o noticiário. A diretoria, que vinha sendo cobrada por reforços de peso, agora conseguiu dar uma resposta impactante, mesmo que acompanhada de pontos de interrogação. O rumor ganhou força nas redes sociais, onde vídeos, memes e reações inundaram as timelines, criando uma atmosfera de expectativa que poucas contratações conseguem gerar. A escolha do Vasco de trazer Daverson também pode ser vista como uma estratégia de marketing inteligente, afinal, além do que pode entregar dentro de campo, o jogador é dono de uma personalidade midiática, que rende cliques, visualizações e engajamento em qualquer plataforma. Basta lembrar das entrevistas descontraídas, das comemorações inusitadas e das falas que viram virais instantâneos. Esse lado showman de Daverson pode ser aproveitado pelo clube para se aproximar de uma nova geração de torcedores e ampliar sua presença digital. O Vasco, que sempre teve uma relação visceral com sua torcida, pode se beneficiar dessa figura que gera manchetes por onde passa, seja marcando gols improváveis, seja protagonizando cenas inesperadas. Ainda assim, não se pode esquecer que o principal objetivo é o desempenho esportivo, e é aí que entra a grande dúvida: qual versão de Daverson o Vasco vai receber? O artilheiro decisivo, capaz de decidir títulos, ou o personagem irreverente que muitas vezes se perde em suas próprias atuações? A resposta virá no calor das partidas, e é justamente isso que faz dessa contratação um dos movimentos mais instigantes do futebol nacional recente. Nos bastidores, muito se comenta que a chegada de Daverson foi costurada de maneira silenciosa, sem dar margens a especulações e evitando o assédio de outros clubes interessados. O atacante, que vinha sendo ligado a diferentes equipes, inclusive do exterior, acabou optando por aceitar o desafio de defender a camisa cruzmaltina em um momento crucial da temporada. Essa movimentação discreta explica o fator surpresa, pois até mesmo jornalistas especializados não haviam cravado a negociação. O efeito imediato foi um impacto retumbante na imprensa esportiva, que agora dedica espaço e análise sobre como o jogador pode influenciar o projeto do Vasco. Alguns analistas enxergam a contratação como um risco calculado, um movimento de alto potencial que pode tanto render frutos grandiosos quanto se tornar motivo de críticas futuras. Para o Vasco, porém, o recado está dado: a intenção é ser protagonista, chamar atenção e não se contentar com reforços comuns. O clube mostra que tem ambição de se colocar novamente no centro das conversas sobre futebol brasileiro, ainda que por caminhos pouco convencionais.
O que chama ainda mais atenção é como a notícia mexeu com a autoestima do torcedor vascaíno. A chegada de Daverson parece ter reacendido uma chama de otimismo que andava adormecida em meio a tantas dificuldades enfrentadas nos últimos anos. As arquibancadas virtuais já se encheram de comentários esperançosos, alguns lembrando o espírito guerreiro de craques do passado, outros apostando que o atacante pode ser o ingrediente que faltava para transformar um time competitivo em uma equipe vitoriosa. Ao mesmo tempo, as provocações de rivais também surgiram, questionando se o Vasco realmente fez a escolha certa. Essa polarização de opiniões é o combustível perfeito para aquecer o ambiente antes mesmo de a bola rolar. É como se o futebol, mais uma vez, mostrasse que não se trata apenas de resultados, mas de narrativas que alimentam sonhos, rivalidades e paixões. No caso de Daverson, a narrativa é forte, recheada de reviravoltas, momentos de glória e episódios de controvérsia. É exatamente esse enredo que agora se entrelaça ao destino do Vasco. Dentro de campo, os desafios são grandes. O Vasco precisa de gols, precisa de liderança ofensiva e precisa de alguém capaz de chamar a responsabilidade em jogos decisivos. Daverson, ao longo da carreira, mostrou que tem repertório para assumir esse papel, mas também exibiu lapsos de instabilidade que preocupam. Será que em São Januário ele encontrará o ambiente ideal para equilibrar seus instintos e se consolidar como referência? A torcida, sempre apaixonada e exigente, terá papel fundamental nessa equação, já que o atacante costuma se alimentar da energia das arquibancadas. O técnico, por sua vez, terá a missão de moldar o jogador, aproveitando sua intensidade sem deixar que ela ultrapasse o limite do controle. Se essa combinação der certo, o Vasco poderá ter em mãos não apenas um atacante de peso, mas também um símbolo de sua capacidade de renascer e surpreender. O anúncio da contratação não foi apenas um ato administrativo, foi um manifesto de ousadia, um recado de que o clube está disposto a apostar alto e mexer com o coração de milhões de torcedores. O rumor da chegada de Daverson ao Vasco não parou no impacto inicial, mas continua reverberando em diferentes camadas do universo esportivo. Jornalistas, ex-jogadores e até mesmo adversários já começam a palpitar sobre o que essa contratação representa para o futebol brasileiro. Muitos enxergam a movimentação como um marco, uma espécie de declaração de intenções do Vasco, que se mostra disposto a assumir riscos para acelerar seu processo de retomada. Outros, porém, veem no anúncio apenas um ato midiático, que pode gerar mais barulho do que resultados concretos. O curioso é que o nome de Daverson sempre gera esse tipo de divisão, ele nunca passa despercebido, seja por um gol improvável em final de campeonato, seja por uma declaração engraçada ou até por uma expulsão polêmica. No Vasco, a expectativa é que ele consiga canalizar toda essa energia em favor do time, transformando intensidade em produtividade. É como se todos estivessem aguardando ansiosamente para ver qual versão do atacante vai surgir vestindo a camisa cruz-maltina. A reação da torcida foi instantânea, com milhares de mensagens inundando as redes sociais do clube. Em questão de minutos, a contratação de Daverson se tornou um dos assuntos mais comentados no Brasil, provando que o impacto vai além do campo e se estende ao imaginário coletivo. Torcedores gravaram vídeos comemorando, outros produziram montagens engraçadas, e até rivais não resistiram em participar da onda de comentários. Essa avalanche de engajamento mostra como a chegada do atacante desperta sentimentos variados, mas intensos, em todos que acompanham o futebol. O Vasco, nesse sentido, conseguiu algo raro, colocar seu nome no centro da pauta esportiva nacional, gerando expectativa mesmo entre aqueles que não torcem pelo clube. Esse é um efeito poderoso, que pode trazer benefícios indiretos, como maior exposição para patrocinadores e aumento na venda de produtos licenciados. A imagem de Daverson com a camisa do Vasco, ainda que recém-anunciada, já se tornou símbolo de um novo ciclo, um novo capítulo que a torcida vai acompanhar de perto, com olhos atentos e coração acelerado. Nos programas esportivos, a análise se divide entre os que acreditam que Daverson pode se tornar protagonista e os que apostam em novos episódios polêmicos. Alguns comentaristas lembram de suas atuações memoráveis, como os gols decisivos em finais, reforçando o argumento de que o atacante tem estrela para aparecer nos momentos grandes. Outros, por sua vez, destacam as vezes em que sua irreverência acabou prejudicando o time, seja por expulsões bobas ou por excesso de individualismo.
Essa dualidade é parte da essência do jogador, e talvez seja justamente isso que torna sua chegada ao Vasco tão fascinante. Para o clube, a missão será extrair o melhor da personalidade vibrante de Daverson sem permitir que ela ultrapasse os limites do aceitável. É um desafio enorme, mas também uma oportunidade única de contar com um atleta que, em termos de carisma e presença, dificilmente encontra paralelo no futebol brasileiro atual. É essa mistura de risco e promessa que alimenta o burburinho e mantém todos atentos ao desenrolar dessa história. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Do ponto de vista técnico, há quem diga que o estilo de Daverson se encaixa bem no perfil do Vasco, um clube que sempre valorizou jogadores aguerridos, que brigam por cada bola e que não tem medo de enfrentar adversários mais fortes. O atacante é conhecido por sua disposição em campo, correndo do primeiro ao último minuto e incomodando os zagueiros com sua intensidade física. Além disso, seu faro de gol em jogos decisivos pode ser um diferencial importante em competições equilibradas. No entanto, não se pode ignorar a necessidade de um ambiente disciplinado, capaz de dar ao jogador o suporte necessário para que ele mantenha o foco. O treinador e a comissão técnica terão um papel decisivo nesse processo, pois precisam criar uma estrutura que valorize o que Daverson tem de melhor sem sufocar sua espontaneidade. É uma linha tênue, mas se for bem administrada, pode transformar essa contratação em um dos maiores acertos do Vasco nos últimos anos. O rumor já ganhou contornos de novela, com capítulos diários que alimentam a expectativa da torcida. Outro ponto que tem sido levantado é o efeito psicológico que a presença de Daverson pode gerar no elenco vascaíno. Jogadores jovens, em especial, podem se inspirar em sua coragem e em sua disposição de lutar até o fim, criando uma cultura de entrega ainda maior dentro do vestiário. Ao mesmo tempo, a irreverência pode servir como válvula de escape em momentos de pressão, trazendo leveza para um ambiente muitas vezes sufocado por cobranças. Essa capacidade de influenciar não apenas no campo, mas também fora dele, é algo raro e que poucos atletas conseguem oferecer. Para o Vasco, pode ser a oportunidade de transformar a atmosfera interna, resgatando uma confiança coletiva que vinha oscilando. A liderança de Daverson, ainda que pouco convencional, pode acabar se mostrando decisiva na construção de um grupo mais unido e motivado. Tudo isso, é claro, dependerá de como o clube vai gerenciar a chegada do atacante, equilibrando expectativa, disciplina e liberdade criativa. O rumor já virou realidade, mas o impacto ainda está sendo medido. À medida que os dias passam, fica claro que a contratação de Daverson é muito mais do que um simples reforço. Trata-se de um movimento que redefine a narrativa do Vasco, recolocando o clube em evidência e mostrando que é possível pensar grande mesmo em meio a desafios. O burburinho em torno do atacante vai continuar crescendo até sua estreia, e cada treino, cada entrevista e cada aparição pública será acompanhada com lupa pela torcida e pela imprensa. O que se sabe é que o Vasco conseguiu, de uma só vez, criar um fato novo, mobilizar seus torcedores e trazer de volta aquele sentimento de que algo especial está para acontecer. Daverson chega cercado de expectativas, e sua trajetória no clube será escrita diante dos olhos atentos de milhões de apaixonados. Pode dar muito certo ou pode se transformar em um novo capítulo de polêmicas, mas, independentemente do desfecho, o Vasco já conseguiu aquilo que parecia impossível: colocar todos para falar sobre si com intensidade, como se o futebol fosse, de fato, um grande espetáculo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.